Olá, esse é mais um vídeo do curso de Hortas Agroecológicas da Fundac. Meu nome é Diego e hoje a gente vai falar sobre multiplicação vegetativa, tá? Eu vou fazer com vocês aqui, mostrar para vocês uma técnica que chama auporquia. É uma técnica maravilhosa para multiplicar árvores frutíferas, tá certo? Esse é um exemplo de multiplicação espontânea, né? A gente tem uma planta, uma bromélia aqui, que está saindo várias brotações laterais. A orquídea aqui começou provavelmente com essa e ela foi soltando outras brotações aqui. Outro exemplo de multiplicação natural. Essa plantinha linda aqui, o crepe do Japão, uma punk, ela deu flores, as sementes caíram aqui e está nascendo várias mudinhas aqui no chão. Multiplicação espontânea. Outra multiplicação espontânea, ó. A gente tem as tiriricas aqui e ela por baixo vai soltando outras batatinhas, né? Então ela tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem outra aqui. É um tipo de estolho subterrâneo, como o do morango. Então a técnica é muito bacana, vou mostrar para vocês aqui nessa pitangueira. E antes de aplicar a alporquia nela, a gente vai fazer a eliminação de vou fazer uma limpeza, né? De alguns galhos que estão em excesso aqui. A gente está na lua nova, na lua descendente, muito favorável essa conjunção para concentrar energia para a terra, para o solo, para a raiz. Depois de feito uma limpezinha básica, agora a gente vai chegar nesse galho de interesse para a alporquia. Esse galho ele deveria ser tirado também pela poda de limpeza, de aeração, tá? Mas a gente não vai simplesmente podar, a gente vai fazer a alporquia nele aqui, de maneira que ele vai sair daqui como uma muda, né? Ele vai sair daqui como uma muda, não só como uma poda. Então, para fazer a alporquia, a gente seleciona o galho direitinho. Ó, eu fiz um corte aqui, anelado, tá certo? Ele passa por faz a volta, né? Em todo o galho. Um anel embaixo, um anel em cima, 2 centímetros mais ou menos. E aí eu vou descascar esse pedacinho aqui, de maneira que fique aberto. Dá pra ver? Aqui por dentro, o xilema, que é o fluxo de nutrientes que vem da raiz para as folhas, ele passa aqui por dentro. Mas o floema, que é o fluxo de nutrientes da seiva elaborada, que vem das folhas pelas periferias da planta, descendo, esse fluxo do floema ele é interrompido por esse corte. E é aqui aonde vai começar a enraizar a nossa muda. Para preencher a alporquia, a gente tem que usar algum material poroso e fofo, né? Então no caso aqui vou utilizar serragem grossa, né, Maravalha, com um pouco de composto de humus de minhoca misturadinho aqui com ela. Vocês podem usar
esfagno, pode usar xaxim, pode usar fibra de coco, tá? Então, ó, depois que eu retirei o anel completamente, a gente amarra o saquinho já na parte de baixo. Então tá amarrado aqui. Agora eu vou começar a preencher esse saquinho para fazer o suporte para as raízes iniciais da alporquia. E a alporquia feita. É legal sempre que na hora que der o primeiro nó aqui embaixo, deixar uma corda sobrando para poder vir com ela depois amarrando e finalizar aqui em cima, tá? Importante, um saco escuro ou algo que permita ficar mais escurinho aqui dentro. É legal deixar fofo, mas ao mesmo tempo firme, né? Ficar uma coisa firme, mas porosa, por isso o material, né? É importante o material de preenchimento. Eu não gosto de apertar muito aqui em cima, porque a gente precisa que entre umidade, que entre água. Então a gente sempre vai regar a alporquia aqui por cima. Quando chover, também vai poder entrar água aqui por cima. É importante que esse interior aqui fique úmido, né? As raízes se alimentam em solução, né? Então é importante que esteja úmido esse substrato aqui, tá certo? E é isso. Daqui um mês a gente vai vir aqui e suprimir esse galho, liberando mais ainda essa pitangueira. Cortou aqui, antes de ir para o chão, vai para um vaso, tá? Então cortou a alporquia, sempre ela vai para um vaso para formar o torrão, tá certo? E aí sim, depois de 2 meses, com um torrão mais formado, 2, 3 meses, aí vai para o solo, tá certo? Bom, eu cheguei aqui com as minhas filhotas, com as minhas plantinhas, para concluir, né, essa aula sobre multiplicação vegetativa, porque tem um aspecto por trás disso que é o pacto, né, com as plantas. Então, na multiplicação, no nosso consumo, na nossa relação com as plantas, tem um pacto. E o pacto é o seguinte: estejam conscientes ou não, a gente faz parte desse pacto, tá certo? O que acontece é que nessas relações comuns, nas relações globalizadas, né, de mercado e do consumo sem muita consciência, o pacto é exploração, monopólio, né, esgotamento. E com essas técnicas de multiplicação vegetativa e com a agroecologia, a gente quer mostrar, né, um outro lado, que é possível fazer um outro pacto com as plantas, com a natureza, que é um pacto de respeito, é um pacto de escuta, de conversa, né, de diálogo, e aonde é uma troca, né? Elas dão tudo para gente, então elas precisam que a gente devolva também, retribua, né, para elas. E a melhor maneira da gente retribuir é plantando, é multiplicando as plantas, as espécies, cuidando da terra, mas no caso da aula aqui, multiplicando as espécies e as plantas. Tá certo? Então, bora plantar.